Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é a nossa 10ª aula sobre Sheet Metal ou chapas metálicas no Autodesk Inventor 2016. Galera, sem enrolação, sem lenga-lenga e blá blá blá, vamos ao que interessa. Se você acompanhou a nossa 8ª e 9ª videoaula, sabe que eu vou explicar nesse item o elemento RIP, ok? Que é a separação de faces para a planificação da nossa estrutura. Bom, partindo do princípio que eu tenho esse duto retangular, eu vou habilitar o comando RIP e a primeira coisa que ele já habilita para mim é selecionar uma face, ok? Reparem que o mouse ele tem ali o formato com um mais, né, um plus, e eu vou vir aqui na minha estrutura e selecionar essa face. Bom, ele pede agora um RIP Point ou um ponto para você habilitar o corte. Se você quiser trabalhar com assimetria de superfície, por exemplo, eu quero habilitar exatamente no ponto central e nesse ponto eu vou habilitar um cordão de solda, enfim. Ele vai gerar um vão, ele vai rasgar essa chapa nesse ponto até a parte inferior com o elemento de espessura ou gap value. Nesse nosso caso, se eu não me engano, essa chapa está com 0.5, então ele vai respeitar exatamente a mesma espessura dessa chapa, ok? Dando um clique nesse ponto, automaticamente ele já indica com uma linha vermelha com o vão necessário. Professor, a minha máquina não consegue cortar com a espessura da chapa. Eu tenho a chapa de 0.5, mas ela corta com 2 milímetros, por exemplo. Aqui no Gap Value, você pode preencher, por exemplo, com 2, ele vai aumentar esse vão e aí você vai preencher correspondendo à sua estrutura. E aí, nesse caso, você vai aplicar a melhor estrutura para a sua empresa. Se você quiser voltar, é só selecionar essa seta e habilitar o Gap Size, que é a espessura da chapa. Aumentou a espessura, aumenta o vão, ok? E aí, proporcionalmente. Você ainda pode trabalhar com a direção desse rasgo. É um comando até que simples. Você pode trabalhar a partir do ponto para o Flip Side 1, que é para a esquerda, a partir da minha estrutura, para a direita, ou Both Side, que é dividindo para metade e metade. Tranquilos? Bom, lembrando que eu estou utilizando aqui o RIP Type como Single Point. Porém, você ainda tem o Point to Point e Face Extend, ok? Point to Point, você clica num ponto e o segundo pode ser alinhado ou não, ou Face Extend, que ele vai estender em toda a sua superfície. Beleza? Eu vou confirmar aqui com OK e reparem que ele já executou essa minha estrutura. A partir de agora eu posso habilitar o Create Flat Pattern e ele vai planificar essa chapa. Ah, professor, mas mesmo que você não aplique o RIP, ele não vai planificar? Infelizmente não. Eu tenho aqui um outro duto retangular e eu vou tentar planificar para vocês verem. Ó. Ele vai gerar uma vista plana, ou seja, ele vai colocar numa face, porém ele não abriu a minha estrutura, ele mantém ali literalmente o duto fechado. Ok? Eu vou voltar aqui nessa chapa e eu vou colocar Go to Folded Part para ele voltar na minha estrutura. Se você deletar o RIP, olha só que interessante, ele vai deletar aquela sua estrutura de flat, só que eu tenho uma segunda opção. Ao invés de colocar na face, eu vou habilitar o RIP no ponto aqui, ó, dessa dobra, exatamente nessa face. Então o RIP Face vai ser essa estrutura e o ponto vai ser essa extremidade do arco. Ele vai gerar um vão exatamente na junção dessa dobra e quando eu for planificar essa minha chapa, ele literalmente vai colocar para mim, ó, as 3 abas completas. A primeira face e a terceira são idênticas, a segunda e a quarta também, ok? Bom, voltando agora aos outros exemplos, eu vou habilitar aqui nesse item retangular o item de RIP e eu vou habilitar aqui o Point to Point. Esse elemento, como eu falei, não precisa ser alinhado. Eu vou selecionar a face, eu vou clicar no ponto 1 da minha estrutura e o ponto 2 vai ser o meio da chapa. Você pode criar um corte com ângulo, tanto para uma face plana ou uma face cilíndrica. Uma vez aplicado, quando você habilita aqui a sua estrutura de planificação, ele já vai corresponder à sua estrutura em ângulo. Dificilmente acho que é usado isso, eu não vejo muita finalidade, até mesmo porque vai dificultar ali a sua montagem na tubulação. Porém, se houver o caso, você pode habilitar essa sua estrutura, ok? E para finalizar, o terceiro item é por face. Tomem cuidado, pessoal, que o elemento aqui de Face Extend, ele vai deletar a face inteira. Por exemplo, se eu selecionar essa face e habilitar o OK, ele vai deletar essa face. Ah, professor, mas isso não faz sentido. Sim, mas se fosse, por exemplo, uma face de dobra, eu vou até habilitar essa face aqui maior, ó, essa aqui da lateral direita, e vou confirmar
com o aplicar. Ele vai deletar essa face e agora eu posso planificar. Eu vou dar um Ctrl Z e habilitar numa face que eu acho coerente, que vai ser essa face aqui, ó, arredondada. Até mesmo porque pode ser um cordão de solda. Confirmo com o aplicar, ele tirou aquela face e deixou a minha estrutura mais limpa. Se eu planificar, agora sim eu consigo enxergar a minha estrutura com mais facilidade, ok? E para finalizar com chave de ouro essa nossa videoaula, eu vou voltar aqui no duto com a derivação de um retângulo para um círculo e eu vou fazer a separação com um single point. Eu vou clicar nessa face maior e o ponto de referência vai ser aqui a parte inferior. Cuidado para não pegar a parte superior que ele pode confundir e habilitar um corte em ângulo, tá? Então eu vou clicar na parte de baixo, ele vai fazer um corte na vertical e eu vou aplicar essa minha estrutura. Quando eu habilito Create Flash Pattern, ele já planifica essa minha chapa com todos os itens ali e as suas linhas de dobra. Beleza? Mais uma videoaula dessa nossa série de Sheet Metal. Creio que essas 3 videoaulas sequenciadas, o elemento de Lofted Flange e o elemento Rip, vão auxiliar muito a partir de agora nos seus elementos de chaparia. Galera, recados dessa videoaula. Se você gostou, clica aí no gostei, curta e compartilhem, divulguem esses vídeos para que mais e mais pessoas possam aprender gratuitamente a trabalhar com Autodesk Inventor. Quero deixar o meu forte abraço, o meu muito obrigado e